Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso grátis. Hoje nós vamos conhecer a ferramenta Nmap. Mas o que é essa ferramenta em si? O Nmap é uma ferramenta para análise de hosts, de portas, como esse exemplo aqui. Aqui se localiza o ambiente interno, no caso nosso terminal, nosso ambiente. Aqui o roteador, o IP termina com 1, no caso ele é o principal. Todo o restante depende dele, porque ele é a principal conexão. Então o que acontece? Todos que tiverem verdes são os conectados, vermelhos são sem conexão e esses amarelos são filtrados. A gente vai ver isso em detalhes. Então, antes da gente ver de fato o Nmap, a gente vai ver na prática como que funciona por trás do Nmap. Um pequeno exemplo da tecnologia de conexão. A gente vai fazer uma pequena análise de portas com Python. Claro que não é nada comparado ao próprio Nmap, mas a gente vai entender mais ou menos como funciona. Para a gente poder fazer uma conexão, uma pequena análise, uma comunicação entre o nosso ambiente local e o servidor web, a gente precisa de bibliotecas para isso. Uma delas, no caso a gente vai usar, é a biblioteca Socket. Um modo bem simples da gente fazer seria fazendo aqui a função que a gente precisa. A gente vai usar a conexão com o protocolo TCP, porque ele é padrão, ele é o principal, ele é o padrão. Então a gente vai trabalhar com ele nessa aula. Então aqui a gente vai criar uma pequena variável. A gente vai pensar no nome para ela, por exemplo. Vamos dizer que ela é a função. Função é igual à biblioteca socket, ponto, a função socket. E agora a gente vai passar nesse espaço o tipo e a família. Mas como assim? Eu inverti até a ordem aqui. Quando eu me refiro à família, a gente faz isso aqui, para que ele faça a conexão de acordo. E agora a gente vai definir se é TCP ou UDP. Socket.sock_string. Isso representa um TCP. Então, agora a gente vai usar o nosso cliente como alvo. Como a gente já tem essa variável fazendo toda essa função, a gente pode chamar diretamente a variável dentro de uma nova variável. Não vai ter problemas. Ponto connect _x. Essa função é toda pertencente à biblioteca socket, que a gente vai abrir uma tupla. Entre aspas, a gente vai colocar, não precisa de protocolo, basta o domínio, vírgula, a porta que a gente quer analisar. Em seguida, a gente vai printar o nosso cliente. Vamos ver o que acontece agora. Retornou o número 0. O que significa esse 0? O 0 é bem semelhante ao status code OK, que a gente conhece como código 200 para aplicação web. Então aqui, quando ele nos mostra esse 0, ele está querendo dizer uma coisa: conexão bem sucedida. Então, olha só
Que interessante. Eu vou apagar essa linha. Se o status 0 representa uma conexão bem sucedida, ou seja, vamos trocar isso daqui, né, para ficar legal. Código status. Se ele representa, né, se código status for igual a 0, a gente não vai colocar entre aspas nem nada, né? Um número puro assim. Isso aqui vai representar a porta em questão está aberta. E a gente substituiu aquele 0 por essa mensagem. Observa que agora ele já muda a nossa resposta. E se não tiver aberta, else. Opa, sem print não rola. A porta em questão está fechada. A gente viu que a porta 80 já funciona. É lógico que ela vai funcionar, né? Mas a porta 81 já é um assunto totalmente diferente. Quando a gente for ver, olha só, ele não retornou nada. A gente precisa definir um limite de tempo para ele. Então eu vou chamar aqui essa função ponto set timeout com esse tempo aqui, meio segundo. É ótimo para que ele faça o teste. Então vamos conferir, tudo é legal. Se o status for igual a 0, ele vai printar a porta aberta. Se não for, a porta em questão está fechada. Então a gente precisa colocar isso na prática. Mas parece... Opa, voltou sim, ó. A porta em questão está fechada. E a gente vai ver isso agora mesmo. Acho que eu consigo abrir um terminal aqui vertical. O terminal ficou bem estranho. Olha só. Nmap. Google.com. E a gente vai aguardar um pouquinho para provar que ele de fato não tem porta 81 e sim a porta 80, mostrando aqui o protocolo TCP. Com a nossa ferramenta, deixa eu diminuir um pouco para facilitar a leitura. Se eu trocar esse número para 443 e a gente repetir esse processo, ele vai retornar isso aqui, porta aberta. Então a gente está fazendo aí um pequeno simulado de como funciona o Nmap, né? Ele trabalha dessa forma. Porém, aqui a gente só especificou uma porta por vez. O Nmap ele é programado para especificar as 1000 portas mais usadas. Vamos ver aqui um exemplo onde um domínio use muitas portas. Então ele vai retornar para a gente um resultado bem extenso em questão da análise, né, comparado com o Google. Olha só que interessante, porta 22. Aqui a gente tem o protocolo SSH, tem o SMTP, porta 80. Tem o protocolo aqui do SSL e 8080 e 443. Aqui são proxies de rede da Cloudflare. São o Office de segurança.
Mas no fim das contas, o que é um WAF? O WAF significa Web Application Firewall. É um tipo de aplicação que ela fica à frente do site para que a gente não tenha acesso diretamente ao IP dela, né? Quando a gente tem acesso direto assim, me refiro ao IP original de uma determinada aplicação, isso apresenta um risco bem sério para ela. Num ataque de DOS, no caso uma negação de serviço, o impacto é bem violento. Inclusive, a gente pode ver que tem muitas aplicações, quando a gente pede a versão do serviço, a gente pode ver aqui que tem portas, status e serviço. E o protocolo bem aqui colado, não está mostrando aqui à frente a versão. Acontece muito da porta 80 ter a versão do seu serviço aqui na frente, digamos um determinado Apache, que ele é altamente vulnerável à injeção de códigos, ele é vulnerável a DOS, né? Todo ambiente a gente pode aplicar um DOS, mas um que seja reconhecido como vulnerável a DOS, ele em questão está bem mais vulnerável que um comum, né? Se a gente, por exemplo, for fazer um DOS no Google, nunca que derruba, né? Não tem como. A aplicação é gigantesca, a empresa é multibilionária, é óbvio que não vai funcionar. Num site pequeno, demoraria algumas horas, talvez dias, mas funcionaria. Agora, quando o nosso alvo mostra que a porta 80 tem um serviço vulnerável a DOS, o ataque é muito mais rápido e eficiente. Aqui a gente teve 993 portas fechadas e as 7 portas abertas. Para a gente poder ver o serviço, a gente vai passar aqui Service Version, né? Essa função exige que você use o root, né? Esse meu terminal aqui é o terminal root, mas a gente passa ali um sudo antes. No meu caso aqui ele não vai interferir muito. A gente já pode notar que ele demora um pouco, né? Ele já passa um tempinho a mais. Esse daqui de cima, cadê? É 7,9 segundos, 94 segundos. Aqui de baixo ele já demorou o mesmo tempo, que estranho. Olha só. Temos aí o Apache HTTPD, porém ele não mostra qual é a versão em si. É Apache 2.4.5, por aí vai. Isso já é um pequeno modo de proteção. Com certeza a Cloudflare bloqueou isso para que a gente não procure por exploits. Olha só aqui, mostrou em detalhes, ó. HTTP proxy, a proxy HTTP proxy 1.3.1 ou depois, ou superior, sei lá, não sei. Com isso daqui a gente poderia analisar e descobrir vulnerabilidades. Vamos usar um site que ele não é real, por exemplo, evil.com. É um site pequeno. Eu tava me confundindo, gente, ó. Isso aqui é a versão do Nmap. Deixa eu ver onde é que ele pegou aqui o tempo. Eu acho que ele não está exibindo o tempo. Horário de início 22 segundos aqui. Será que é isso? Não é não. Ah, mas enfim. Aqui, ó, 26 segundos. 26.7. Cadê o de cima? 11.71. Teve
Uma diferença aí de 15 segundos de um para o outro, por causa desse comando aqui. Aí retornou um tanto de coisa, hein? Olha que interessante. E aí uma série de portas, olha só. Muitas vezes aparece aqui closed, né? Pro FTP, aqui já não é o Apache, é o servidor da Nginx. Ó, eles mudaram aqui o SSH para uma porta diferente, para não ficar uma coisa tão exposta. Com certeza eles usam muito o SSH e não gostariam que ficasse assim exposto. Então ele ainda não mostrou a versão do Nginx. A gente pode ver no laboratório de fato. Vamos ver se a gente consegue extrair a versão do serviço. Vai aparecer, por exemplo, assim, ó, Apache HTTPD 2.4.5. Aparece geralmente assim. Olha só, Cloudflare protege tudo aqui no nosso escopo. Tá bem difícil de encontrar um que mostre, né? Mas enfim, se a gente encontra algo desse jeito aqui, o que a gente pode fazer? Usar a ferramenta Search Exploit. Escrevi errado aonde? Pera, deixa eu... Opa, aqui não. É só um S, né? Apache. Deixa eu tirar esse aqui. E demorou, vai aparecer alguma coisa, com certeza. Olha só isso. Tudo isso a gente pode explorar, né? A gente vai ver aqui, ó, Apache mais PHP. Isso aqui não remete a pesquisa. Mas olha só. HTTP Server, tem aqui Apache 2.4.50. E aqui tem um exploit para a gente analisar e escalar essa vulnerabilidade. Tem muito exemplo com, como é que eu posso dizer, execução de código, RCE, né? Remote Code Execution. Que a gente faz o seguinte. Tem o nome... Exploit Apache 2.4.50 com CGI. Olha só que interessante. A gente faz uma solicitação aqui, daí ele usa aqui barra CGI -bin, porque esse aqui tem, e aqui ele vai fazendo um tipo de bypass até chegar no barra bin barra bash. Aqui ele vai solicitar o content type, um texto plano, e dá um echo no cat barra tc barra pswd. E daí a gente consegue fazer um LFI. Do mesmo jeito que a gente pode tirar isso daqui para fazer uma shell reversa diretamente, né? Substitui isso daqui para fazer uma shell. A gente tem aqui as portas padrões do servidor da Cloudflare. Aqui já está dizendo tudo. Então, qual é o sistema operacional que circula por trás do banco CN, por exemplo, ou do Ivo.com? Será que é o Windows, macOS, um Linux? Ivo.com traço um O maiúsculo, né, para pegar aí uma possibilidade de sistemas operacionais. Ele não vai mostrar para a gente qual é o sistema operacional assim de imediato. É esse aqui e pronto. Ele vai mostrar o que ele acha e algumas porcentagens
de cada um. Ele vai mostrar, por exemplo, assim, pode ser o Ubuntu, tem 80% de chance. Pode ser Linux tal, 70% de chance. Pode ser Linux tal, 90% de chance. Aí que entra o pulo do gato. Pode ver que ele está demorando um bocado. Se ele aponta, por exemplo, cadê meu bloquinho de notas? Aqui. Se ele aponta, por exemplo, o Ubuntu, né, 80%, sei lá, botar assim para não perder muito tempo. Ubuntu, 50%, Backbox, 90%. Todos esses sistemas aqui são Linux, né? Olha só aqui, ó. Ele mostra aqui, né? Pode ter resultados incorretos e tal. Então, assim, ele é baseado em teorias, né? Ele é baseado em teorias. Aqui ele não mostrou o sistema operacional em si, TMOS, né? TMOS aqui também. Aqui ele já tem TMOS 11.6, 90% de chance. Então aqui a gente pode dizer que a Ivo.com tem esse tal de TMOS. E como posso fazer para observar portas além das 1000? O Nmap ele tem um total de 1000 portas principais. Todas as portas, o total delas são 65.535. Eu posso pedir para o Nmap filtrar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um que é mais rápido. Deixa eu tirar isso para adiantar. Quero que ele filtre da porta 1 até a porta 500. Olha só, dois resultados. Ele não encontrou as portas da Cloudflare porque eu pedi que fosse até a porta 500 somente. Se eu fizer da porta 500 até a porta, vamos dizer, até a porta 700, não vai me retornar absolutamente nada. A porta 500 está bem acima do apresentado aqui. E o 700 exatamente a mesma coisa, né? Então, se a gente tem um total de 65.535 portas, quer dizer que eu posso fazer isso aqui? 65.535? Posso, com certeza. A análise vai demorar um pouquinho, mas é possível, né? Vai fazer sim em todas as portas. Inclusive, a gente pode ganhar tempo fazer isso aqui, ó. Traço P traço. Ele já vai identificar esse exato comando aqui. Ah, mas está demorando muito. O que eu posso fazer então? Usemos os threads, traço T, e aqui você define uma certa quantidade. No meu ambiente aqui eu costumo usar 5, mas você pode ver de acordo com a sua máquina. Pode usar 4, que é o mais comum, é o mais usado. Inclusive vou fazer agora. Detalhe, deixa eu abortar isso aqui. Vamos colocar 100 para a gente ver o tempo de análise. 0,25%, 1,59%, 3,21%, né? Avançou aí 3% em pouco tempo. Ok, até que não foi tão demorado, mas a gente vai até 100%. Então, né, 1,41, 2,69, 4,22. É um pouquinho mais rápido,
E aqui a gente tem o tempo restante para essa análise. No caso do nosso escopo aqui, ele não vai trazer mais nenhuma porta. Então, fazer isso daqui seria de fato uma perda de tempo, né? Mas num ambiente que a gente não conhece, eu pessoalmente uso a análise de portas completa, né? Muitas vezes, ainda insatisfeito, a gente vai ver agora o protocolo UDP. Mas como funciona? TCP, UDP, essa coisa toda confunde, né? Olha só, o protocolo TCP se torna mais lento, porém mais seguro. A gente usa ele o tempo inteiro, principalmente em rede social. Por exemplo, a gente envia um texto, um áudio, uma foto, um vídeo, uma música, e ela chega para o nosso destinatário perfeita como a gente enviou. Porém, a gente vê aquela barrinha carregando, né? Às vezes demora, às vezes mais rápido, porque ele está transformando tudo aquilo ali em metadados, para quando chegar no alvo, ele se converter novamente na mídia e ficar visível para ele do modo que foi enviado. Então, tudo isso é feito pelo protocolo TCP. O protocolo UDP, ele se torna mais rápido, porém não é seguro. Se a gente usa o protocolo UDP, a conexão, além de ser bem mais rápida, ela vai enviar de qualquer jeito. Se alguma coisa, algum metadado ficar para trás, ela não vai se importar com isso, ela não vai estar nem aí. Ficou alguma coisa para trás, não tem problema. Digamos que o TCP ele faz isso aqui, ó. Ele copia, lê tudo certinho, aí vem aqui, copiar todos os detalhes, aí vai lá no meu alvo, no caso no meu cliente, o destinatário, e cola certinho para ele, né? No caso, a UDP faz isso aqui, ó. Chegar assim de todo jeito, pegar aqui, pá, copia de todo jeito, aí pega aqui, pá, cola de todo jeito, né? Vem faltando coisa, vem fora de ordem, vem uma bagunça. Mas tem muita gente que prefere manter portas em UDP, porque como a análise padrão é TCP, as portas não vão ficar expostas, né? Não vai dar para ver a porta UDP assim de uma forma tão fácil. Então é um passo inteligente. Para isso a gente vai fazer o seguinte: traço SU para a gente analisar o UDP. E por ele ser fora do padrão, vai ser um tanto demorado. Então a gente precisa de preferência passar aqui os threads, né, para que aumente a velocidade. 98.7. Esse aqui realmente foi bem rápido. E os threads ele ajuda no seguinte: se a gente fizer uma contagem, ele faz 0, 1, 2, 3, ele vai fazer um só por vez. Se forem 2 threads, ele vai fazer 0, 0, depois ele faz 1 e 1, 2 e 2. Se forem 5, ele vai fazer 5 vezes. É bem comum quando ele chega no final fazer isso, ó. Ele fica aqui travadão aqui, pensando no que está fazendo. Ele está concluindo o pacote para entregar para a gente um relatório. Então, a gente poderia até ver isso aqui, ó.
Tiguan, né? Ou UDP. Será que funciona? A gente solicitando porta 443 no UDP, né? A porta em questão também trabalha em UDP. Isso é bem interessante, mas não é sempre assim, né? Tem portas que trabalham, sei lá, 4, 5 portas TCP, nenhuma porta trabalhando em UDP, ou sei lá, uma porta, duas trabalhando TCP, 15, 20 portas trabalhando em UDP. É muito comum de acontecer. Parece que o Nmap está aqui pensando. Parece que está refazendo o processo. Ó. 25% concluído, 6 minutos para terminar. A gente pode abortar isso aqui. Vai demorar muito tempo. Então, do Nmap nós vimos a versão do status, os threads e a conexão com o protocolo UDP, como também a análise de todas as portas. Para uma pequena entrada com o Nmap, isso é bem interessante. A gente inclusive já consegue fazer análise em escopo real com tudo isso. Sei lá, vamos fazer globo.com, a gente pode testar todas as portas, T5, SV, eu posso passar aqui tranquilo quantos comandos eu quiser, não tem problema. O 0.35 concluído, 2.24 concluído. Olha só, avançando um tanto rápido até, porque eu coloquei os threads, mas esse tanto de portas, digamos assim, quando a gente está com aquele tempinho livre, ou então, sei lá, estou fazendo mais de uma atividade por vez, né? Vou fazer aqui uma análise de portas, nesse terminal aqui vou fazer, sei lá, vou ver questão do ping, vou analisar a rede, vou ver questão de diretórios, que a gente vai ver na próxima aula. E 50% aqui concluído. Enquanto um trabalha, eu posso muito bem ficar aqui. Opa, terminou. Olha só. Trabalhando com um Nginx. E aqui o protocolo SSL. Não informa qual é a versão. A Globo tem dinheiro para financiar isso daí facilmente. Então o que acontece? A gente passou aqui globo.com, mas a gente sabe que tem a G1 e outras infinidades de domínio aí, que a gente vai analisar, por exemplo. Nem é preciso que eu espere, porque o que eu quero está bem aqui, ó. É lógico que esse IP não é real da Globo, porque eles têm, obviamente, as medidas de segurança contra atacantes, né? Mas se a gente descobre que está assim, não existe G1.com, Globo.com deve existir. Tá demorando, hein? Acho que também não existe. Existe sim, olha lá. 186, ó, 192. Porém, esses dois últimos aqui mudaram, né? Geralmente a gente vê mudar só esse aqui. Quando muda só essa última casinha aqui, esses dois últimos, ou só um deles, sei lá, é quando tá tudo num ambiente só, né? Tá aqui, todo o restante está conectado só nele. Nesse caso aqui, é
é um provedor aqui em vários locais com várias máquinas conectadas, né? Vários servidores, vários ambientes e por aí vai. E é assim que ele funciona. A gente inclusive, por exemplo, aqui vou pegar o da Globo, que é mais conhecido, e vou copiar. Ok, tendo esse IP aqui, como é que eu poderia fazer para a gente ver quantos servidores dessa última casinha está conectado com esse IP aqui, né? Esse aqui é o principal, né? O host deles é o 186.192.83.1. Todo o restante que mudar é de acordo com essa conexão principal. Como a gente pode fazer isso? Deixa eu limpar isso daqui. Aqui está o nosso IP alvo. Então o que eu vou fazer? For, no caso, para IP aqui dentro a gente vai fazer uma contagem. Nenhum IP, tá? Nenhum IP pode passar de 255. Ou seja, 255.255, tá? Nenhum passa para 256, não adianta. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai colocar de 1 a 254, né? O 1 ali já conta como uma soma. E eu quero que ele faça, né, fazer um ping -c, ou seja, contagem de 1. Mas como assim contagem de 1? Né? Confuso esse negócio. Olha só. Ping google.com. Melhor. Não, deixa quieto, ele está fazendo. Mas aí, isso. Pode ver que ele fica retornando de acordo com a latência. Se for ping localhost, no caso sou eu aqui, ó, é um ping por segundo. E ele vai ficar infinitamente aqui. Mas se eu fizer ping -c 1, ele vai pingar uma vez e vai parar. Se eu fizer 3 vezes, ó, 1, 2, 3 e vai parar. Então eu quero que ele pingue só uma vez. Ixi, caramba, perdi o IP da... Ou não, tem aqui, né? Quero que ele pingue uma vez. 186.192.83. A variável de IP. O IP é o responsável pela contagem. Então eu vou usar aqui um cifrão e colocar IP. Mas olha só. A gente pode ver aqui. Cadê? Deixa eu ver em mais detalhes. 3 pacotes recebidos. Que ele tem uma sequência de bytes por análise. Aqui no Google, como é um servidor web, ele tem 64 bytes. É o caso aqui desse IP da Globo, né? Como também é um servidor web, trata-se de 64 bytes. Então eu vou usar aqui um grep. Ó. O grep ele é um filtro, né? Eu quero que ele me mostre tudo relacionado a 64 bytes. Daí eu fecho aqui o parênteses, 2 pontos e opa, tem aqui um i comercial bem aqui para ele ajudar na filtragem. Done, né? Done. Estou encerrando essa linha, estou encerrando o comando, estou encerrando tudo. Olha só, temos aí o 186.192.83.2 funcionando, ponto 5, ponto 12, 18 e 22. Né? No caso a gente sabia que tinha um ponto 12, mas olha só, a partir desse ponto 12, opa, ping não.
Eu sei que esse ponto 12 é pertencente à Globo. Olha só, duas portas. E se eu pegar esse daqui, opa, também retornou portas, ou seja, também é um servidor web, né? Também está trabalhando com as duas portas principais. E aí a gente pode fazer testes, ver os resultados, né? E anotando, olha só, 8443 também, né? Ou seja, possivelmente todos eles são aplicações web. Para a gente ver em teste rápido, só fazer aqui um traço P 80, né? Faça diretamente numa porta, olha lá, status open, ou seja, está funcionando sim como aplicação web, semelhante à nossa aplicação que a gente construiu. Olha só, porta 81, porta filtrada, não chegou nem a ser uma porta fechada, né? Olha só, TCP MUX, o serviço que roda na porta 1. Vamos ver a última porta. Olha só, tem algum serviço desconhecido também filtrado rodando nessa porta aí. Tem alguma porta que a gente pode fazer, sei lá, a porta 0 acho que não funciona. Também tá alguma coisa filtrada nela. Deixa eu tentar ver uma porta que eu tenho absoluta certeza. Tem um tal de Finger rodando ali. 10.000. SNET, sensor, MG, MT. Também outra porta filtrada trabalhando. Então assim, o status mostra pra gente as portas abertas. A gente pode ver aqui que já tem portas filtradas. A gente não tem um acesso assim legítimo para ela. Se por exemplo tiver um acesso de porta aberta no SSH, a gente consegue explorar o SSH. Mas se ele for filtrado, a gente vai ter que analisar IP por IP, protocolo por protocolo, e a fundo, e cada vez mais a fundo, para aquele que estava filtrado acabar se tornando um open, abrindo uma brecha para a gente analisar e explorar. É assim que a gente pode seguir uma análise a fundo com o Nmap. Usando somente o Nmap, a gente aí descobriu uma série de IPs pertencentes à Globo, né, a própria empresa da Globo. Então deu para a gente pegar muita coisa nessa aula. A aula ficou um pouco longa, mas bem detalhada, né? Deu para pegar muita coisa, deu para aprender. E a próxima aula a gente vai se aprofundar mais em questão de enumeração de diretórios. A gente vai ver aquela questão do porquê uma empresa só ter vários IPs, como foi o caso da Globo. E a gente vai ver tudo isso na prática, beleza? Até a próxima aula. Valeu!